Inquilino ou proprietário? Quem você acha que deve ser responsável pelo pagamento do condomínio? É o proprietário do imóvel, não pode ser outro. Por quê? Porque é ele que é o dono do imóvel, não é? Eu acho que nada mais justo que ele pagar o que é dele, né? Que ele deve, né? Eu acho que é um inquilino, né? Deve ser o proprietário, né? Por quê? Porque o proprietário que é responsável pelo imóvel, né? Acho que o inquilino. Por quê? Ele está morando lá, eu acho que seria ele, né? O mais certo. Quem tem que arcar com o pagamento da taxa condominial é o proprietário. O inquilino, por força de contrato, ele assume essa obrigação pelo proprietário. Uma das propostas do novo Código de Processo Civil, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê que o proprietário do imóvel não será mais responsável pela dívida do condomínio, mas sim o inquilino. Se ficar inadimplente, o locatário pode ter o nome negativado no SPC e Serasa. Pois é, a novidade ainda divide opiniões. Para alguns especialistas, a mudança é positiva, porque deixa o processo de cobrança mais ágil. Mas, por outro lado, é um risco para o condomínio. O novo Código de Processo Civil, ele estabelece uma mudança de rito processual, a primeira situação. Porque, atualmente, quando se deve taxa condominial, o condomínio tem que ajuizar uma ação de cobrança pelo rito sumário, que deveria ser muito célere. Deveria ter uma solução final em 90 dias. Porém, o Banco Internacional fez um estudo que no Distrito Federal, que é o tribunal mais célere para essa questão, em média demora 720 dias para atingir a finalidade de recebimento do débito. São Paulo, por exemplo, a média é de 5 anos para recebimento de um débito desse. O que o novo Código de Processo Civil está tentando fazer? Que a dívida condominial tenha características e força de título extrajudicial executivo, que no mínimo vai reduzir 50% do tempo de trâmite processual, porque o devedor vai ser citado a pagar uma dívida em execução e não mais discutir se aquela dívida é válida ou lícita ou não. Então, nós estaremos diminuindo 50% do tempo de trâmite processual. Isso é muito salutar e o legislador merece aplauso. Porém, o que a gente tem escutado é que a segunda parte da reforma em relação à cobrança de taxa condominial, ela é muito salutar. O síndico de condomínio não entende que essa reforma seja salutar quando o inquilino irá ser o responsável pela taxa condominial. Por quê? Aparentemente, seria muito mais fácil para o condomínio e para o proprietário do imóvel que aquela pessoa que estivesse habitando no imóvel respondesse pela dívida. Porque seria mais fácil encontrá-lo, oficial de justiça, tudo seria mais rápido. Contudo, como eu disse anteriormente, a dívida de condomínio ela tem como garantia real o próprio imóvel. A partir do momento que o síndico ele ajuizar uma ação contra o inquilino, perde-se a característica da dívida própria terreno, ou seja, a própria do imóvel. Então, quando o inquilino for obrigado a pagar aquela dívida, e se esse inquilino não tiver patrimônio ou não tiver recursos suficientes para pagar aquela dívida, ele não vai pagar e o imóvel não vai responder pela dívida. E o condomínio poderá ficar com uma dívida que não irá receber. É aquela vulgarmente chamado de ganhar, mas não levar. Para o deputado Fábio Tradi, as mudanças no novo Código Civil são muito importantes para a Constituição Federal. É um projeto contemporâneo, é um projeto que procura equacionar com muito equilíbrio duas necessidades prementes. Primeira, dar mais celeridade. Segundo, não comprometer garantias constitucionais, ampla defesa, o contraditório, enfim, o devido processo legal. É um desafio, mas a Câmara dos Deputados, eu diria, o Parlamento Brasileiro, Câmara, o Senado, o Congresso, não poderiam se furtar a este desafio, porque, embora nós saibamos que o projeto de reforma não vá solucionar os problemas do judiciário, ele pode ser, sim, um passo, eu diria, decisivo para nos aproximarmos desta solução. Caso o projeto seja aprovado, a nova regra poderá ser aplicada a partir de 2014. A expectativa é que na primeira quinzena de março
o deputado Paulo Teixeira, que é o relator da matéria, apresente o seu relatório refeito para que o colegiado da comissão possa iniciar o processo final, que é o processo de discussão e votação do projeto de reforma. Então, logo depois disso, o projeto será encaminhado ao plenário, já com o compromisso do presidente Henrique Alves em pautá-lo o mais rápido possível, para que o Brasil tenha ainda este ano votado pela Câmara dos Deputados o novo Código de Processo Civil. O diretor jurídico do Sindicondomínio do Distrito Federal, Delcio Oliveira, pede para os legisladores para repensarem essa proposta do novo Código de Processo Civil. Que ele dê a oportunidade, sim, do condomínio escolher entre o inquilino e o proprietário. E muitas vezes poder ajuizar a ação contra os dois, que eu acho que seria a melhor solução possível, colocar a solidariedade. E aí sim, o proprietário, que está sendo garantido o direito de uma ação de regresso contra o inquilino, na própria ação já poderia discutir o quê? Ele deve ou não pagar pelo inquilino, mas o imóvel continuaria respondendo pela dívida.